todos, sejam bem-vindos à nossa segunda palestra do eixo Interáreas, Feira das Profissões. Sou a professora Érica de Geografia e hoje nós temos uma convidada top, certo? Uma moradora que deveria ser da nossa região e hoje ela está nos Estados Unidos da América, professora de História, Fernanda. Então aproveitem o máximo que vocês puderem essa palestra, façam perguntas, porque eu acredito que vai ser muito boa e do grande interesse de vocês. Vanessa, foi o nosso intercâmbio, né? Foi o nosso contato com a Fernanda. Vanessa, fala um oi. Oi, gente, bom dia para todo mundo que está aí. Fer, um prazer de novo, né? A gente conversou, ela fez uma ligação comigo, eu vi um pouco da casa dela, do lugar que ela estava. Foi muito bacana e vai ser muito bom, gente. Fer tem muitas coisas para passar para vocês que acho que vocês vão gostar bastante. Bem-vinda, Fer, obrigada mais uma vez. Vida, agora é com você. Muito bem, queridos, meus pupilos amados, aproveitem o máximo, façam perguntas, não fiquem acanhados, certo? Eu vou falar um pouquinho como que vai ser a dinâmica da nossa palestra, né? Então, temos alguns participantes, né, alunos, sempre prezamos pelo protagonismo de vocês. Então, a Amanda Rivas, o Robson e a Yasmin do primeiro ano serão nossos mediadores. Ao final da palestra, quando a Fernanda, né, finalizar, nós abriremos para as perguntas. Então, vocês podem ir fazendo no chat e eles irão repassar para a Fernanda. E a Júlia, a nossa queridíssima apresentadora, ela irá falar um pouquinho sobre a história da Fernanda. Certo? E o Juan também do terceiro ano, que fará a mediação. Uma boa palestra a todos nós. Um beijo. Júlia, pode agora apresentar a Fernanda para a gente, por favor? Tinha dado uma travada aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Júlia Terrível. Hoje eu vou iniciar as apresentações do nosso segundo dia. E em nome do terceiro ano do ensino médio, a gente gostaria de agradecer a Fernanda, nossa querida convidada de hoje, por estar aqui e por participar do projeto, por passar tanto conhecimento e experiências para a gente. Vou falar um pouquinho da Fernanda, né? Ela é da FACAMP, trabalhou como professora em diversas escolas, incluindo escolas de idioma como a CNA, e atualmente ela reside nos Estados Unidos da América. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A palavra é sua. Obrigada. Acho que a gente não vai ver a carinha de ninguém, só de quem não. Né? Então, obrigado por me receberem, né? Eu não sei quanto que eu posso contribuir, eu espero que vocês perguntem, porque tem tanta coisa na vida da Fernanda. A Fernanda, vamos falar da Fernanda profissional. A Fernanda, a primeira formação foi Direito, eu me formei em Direito pelo Anchieta em 97. Depois disso, eu fui trabalhar em São Paulo, eu trabalhei como gerente de recursos humanos para uma multinacional, e foi a necessidade de aprender inglês, porque, infelizmente, eu não sabia inglês. Então, eu aprendi para poder me comunicar melhor com os diretores da minha empresa. E aí eu achei que estava pequeno para mim, eu queria mais, e eu resolvi sair do Brasil no começo de 2000. Deveria ter sido uma passadinha rápida pela Europa e chegar aqui nos Estados Unidos para fazer o meu MBA. Na época eu vim para fazer o MBA e eu acabei fazendo um ano de mochilão. Eu acho que, apesar de ter consumido tempo, não vejo como desperdício, foi um investimento em mim, porque foi uma oportunidade única de passar por lugares que eu não sei se algum dia eu vou conseguir voltar com tempo, né? Não é passar correndo, não é passar 2, 3 dias, é passar um mês, é passar 2 semanas, que dá oportunidade para a gente conhecer como que as pessoas vivem, né? Quais são os hábitos delas, e como que isso me compõe. Em 2001 eu cheguei aqui, né? Fiz um ano de mochilão, cheguei aqui nos Estados Unidos e fui fazer a faculdade, fui fazer o MBA,
Foi muito interessante, porque eu achava que depois de um ano viajando sem ter com quem falar, desculpa, gente, isso é meu computador atualizando, a loucura aqui. Eu achei que eu falasse inglês, eu não falava. Em uma semana que eu estava aqui, eu me dei conta, nossa, meu Deus, eu não falo inglês, ai caramba, eu não estou entendendo esse povo tá falando comigo. Mas isso também passou. Com um mês que eu estava aqui, meus ouvidos foram se acostumando com os diversos sotaques, né? Porque sotaque é uma coisa regional, a mesma coisa aí no Brasil. E eu fiz o meu MBA, mas a vida dá voltas, eu acabei voltando para o Brasil porque eu tive a minha filha aqui e eu decidi que ficar no Brasil com ela seria mais interessante. Na época, meu marido era só ele, a irmã dele e o meu cunhado, não tinha mais ninguém de família. Então, eu fui para o Brasil, falei, não, no Brasil eu tenho pai, tenho mãe, ela vai ter um monte de primo, um monte de irmão. Voltei para o Brasil, foi uma decisão baseada na vida da minha filha, o que seria melhor para ela. E foi realmente, ela fala ainda hoje que foi a decisão certa. Financeiramente, talvez não tenha sido. Juí, vem cá. Oi? Ô, Vida, acho que tem um áudio ligado aí, você dá uma olhada? Acho que é do Enzo. Oi. Acho que tem um áudio ligado. Onde é? Eu não consigo fechar. Não. Obrigada, Enzo. Thank you. So, voltei para o Brasil e daí, enquanto estava no Brasil sozinha, porque meu marido ficou aqui nos Estados Unidos, eu fiquei, nós optamos, foi uma decisão conjunta de que eu ia cuidar da minha filha, não ia voltar para o mercado de trabalho imediatamente. Então, eu fiquei com a minha filha e nesse período eu comecei a dar aula de inglês, por isso que eu dei aula no CNA. E depois, o que eu quero fazer, né? Eu não queria ficar dando aula esporadicamente. E com uma conversa com meu marido, eu falei, mas o que você gosta? Eu falei, olha, eu gosto de história. Quando eu fiz direito, na verdade, eu queria fazer história. E ele falou, então por que você não faz história? Né? Porque como professor você consegue conciliar o tempo da escola da nossa filha com o seu tempo, o tempo de férias. E realmente sempre funcionou para mim, ainda funciona, né? Então eu tenho férias quando ela tem férias. Apesar de que a vida de professor é extremamente caótica, eu pensei que eu conseguiria ter uma vida mais tranquila. Na verdade, o professor trabalha muito. A gente está sempre procurando o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para fazer uma aula mais interessante, que vocês vão achar, vai pegar a atenção de vocês, né? Catch your attention. Então, é bem... uma vida não é fácil, tá? Só a note aí, uma marca para... Como profissão, eu acho que de tudo que eu já fiz na minha vida, é a mais gratificante. Porém, é a que mais pede da gente, sabe? É muita doação, realmente. Mas ainda hoje me emociono quando eu tenho um aluno que fala, olha, você foi a melhor professora, olha, você teve um impacto positivo na minha vida, você fez isso, você fez aquilo. Então, adoro, apesar de todos os sacrifícios e as dores mesmo da profissão. Porque não é uma profissão que é valorizada, né? Mas aqui nos Estados Unidos é diferente. Então, aqui nos Estados Unidos, quando eu voltei, chegou um momento que a gente, vamos lá, minha filha, eu estava trabalhando para uma escola internacional em Alphaville, então eu estava trabalhando com o rico do rico no Brasil, tá? E eu não estava satisfeita. A minha filha estudava nessa escola e eu não estava satisfeita. Porque quando a gente olha as coisas de dentro, a gente vê onde que estão as falhas. E aí a gente resolveu que estava na hora de eu voltar para cá, para minha filha fazer o high school aqui. Então, a gente voltou no começo de 2018, ela teve que fazer de novo um semestre, porque o ano aqui começa em setembro. Então, a gente chegou em março, ela já tinha terminado aí o 8º ano, mas ela teve que fazer um pedacinho de 8º ano. Foi 8º ano? Acho que é isso. 8º de novo. Não, eu falei errado, 7º ano. E daí ela fez o 8º ano aqui completo e
o ano passado ela já começou a fazer o 9º ano, que já é em outra escola, que é high school, porque o sistema aqui funciona assim, você tem grammar school, que é elementary, né? Então, você faz, que seria aí no Brasil, do 1º ao 5º ano, e daí do 6º ao 8º ano você faz na middle school, e daí você vai para um outro prédio, que é a high school, que é do 9º ao 12º, que seria o 9º ano no Brasil, 1º, 2º e 3º, ensino médio. A minha filha agora está fazendo o 10º ano, ela começou agora em setembro, online, com vocês, e a minha percepção como professora, porque eu estou fazendo mestrado em História, aqui na Universidade de Maryland, estou quase terminando, meu mestrado é bem interessante, já volto no mestrado para vocês saberem sobre o que é. Minha experiência como professora aqui, porque quando eu tenho tempo, eu trabalho para o Baltimore County Public System. Então, BCPS, Public Schools, right? Public School Systems, actually. Então, eu vejo lá online quais as escolas que eu quero ir, que tem alguma aula que eu possa ir, que eu queira, e eu sign up for, né? Então, vou lá, clico, quero ir nessa escola e vou substituir. É extremamente organizado. Como eu tenho formação, eu posso trabalhar tanto com as crianças do elementary, eu posso ir no middle e posso ir no high. Então, eu fui nos 3 níveis. E a diferença que eu notei com o Brasil, americano é extremamente estruturado e tem uma questão do compromisso, é uma responsabilidade do indivíduo fazer as coisas, e professor aqui não corre atrás de aluno que nem a gente aí no Brasil. Eles postam lá o que é, eles entram na classe e falam o que eles têm que dizer, toma aqui o que você vai fazer e boa sorte, querido. Então, ao mesmo tempo que aí no Brasil, o professor trabalha dobrado demais, porque a gente corre muito atrás de vocês, a gente também tem um professor que é mais atencioso com o aluno, que se envolve no nível pessoal mesmo, que conhece o aluno, conhece a família, a gente se doa. E aí a gente ganha muito menos aqui. Eu não posso dizer que eu ganho pouco quando eu faço substituição, porque eu não ganho pouco. Mas não é esse o meu como profissional. Por isso que eu estou terminando meu mestrado. Eu quero trabalhar em higher education. Então, higher education seriam colleges ou university. Qual que é a diferença? O college seria uma faculdade, que aí no Brasil a gente não distingue muito, e university já é a universidade que tem um nível um pouquinho mais elevado. Então, eu posso trabalhar com pesquisa, como historiadora aqui, eu posso trabalhar, como eu estou fazendo public history, eu posso trabalhar com museu, eu posso trabalhar com arquivo, biblioteca, organizações profit, né, organização que não busca lucro. Então, tem um leque assim que se abre com o meu mestrado, que são opções de trabalho, outro, além de ser professora. Não apaziguei muito bem na minha cabeça, porque eu gosto de dar aula, talvez eu volte realmente para a sala de aula, no momento não sei. Só para fechar minha fala, meu mestrado é sobre um comitê de emergência formado em 1973, depois do golpe militar no Chile. Ele é um acronym. Acronym seria uma siglazinha, né? Então chama ECALAS. ECALAS significa Emergency Committee to Aid Latin American Scholars. Por isso, ECALAS, né? Então a primeira letrinha de cada palavrinha. Então, Comitê de Emergência para socorrer escolares seriam os intelectuais da América Latina. Muito interessante, porque é um período da Guerra Fria, então tem toda a questão literária, intelectual, a produção do conhecimento, como o intelectual
ser intelectual em si, sem pegar arma nenhuma. O conhecimento é uma arma. Então, a primeira coisa que um autoritário, um governo autoritário quer fazer é calar essas pessoas. Então, elas são perseguidas. Foram perseguidas no Brasil em 64, são perseguidas no Chile em 73, e, inclusive, esse bloco de história são os anos 60 e 70 como um todo, porque eu falo do Brasil, falo do Uruguai, falo do Chile, falo da Argentina, que são os governos que tiveram os golpes militares, né? Que o militarismo tenta realmente calar qualquer oposição, porque quando você não pode discutir alguma coisa com fundamento, você usa força. E aí eles fizeram, então as pessoas, os intelectuais, eles se veem forçados a fugir. O ECALAS é esse comitê que vai ajudar as pessoas a saírem. Tem sido muito interessante, eu fiz várias entrevistas com pessoas importantes, e inclusive a última entrevista que eu fiz foi com o ex-ministro da Saúde do governador, do governo do Salvador Allende. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi resgatado através do Human Rights Movement, como fala? Esqueci, gente, Human Rights Movement. E veio aqui para os Estados Unidos, ficou aqui até 88, quando foi seguro para ele voltar. Ele continua uma figura politicamente importante no Chile, ativo, apesar da idade. E é um médico. A única coisa que ele estava fazendo era tentar melhorar a vida das pessoas. Então, é bem interessante fazer as comparações, né, temporal, para a gente, através desse prisma da história, olhar o meu hoje, o que está acontecendo hoje. Será que isso já passou antes? Como é que foi? Tem algum traço de similaridade? Onde que está, né? Onde que essa similaridade rest, né? Descansa? É bem interessante. A história é muito interessante para a gente olhar para a vida hoje e entender o que está acontecendo. É isso. Se vocês quiserem perguntar, desculpa se falei demais. Vida, eu sei que tem mediador, tal, né? Eu sei que o pessoal vai falar, mas eu só queria perguntar uma coisa para a Fer, rapidinho, vou atravessar todo mundo. Fer, e a pandemia, como é que tá aí? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que tá, porque a gente aqui entrou nisso, não sai nunca mais, tá uma coisa assim horrível. As aulas estão com probabilidade de voltar, mas ainda as prefeituras estão mais ou menos. Como é que tá aí? Tem alguma perspectiva de voltar às aulas também, presenciais? Como é que tá? Queria que você falasse um pouquinho só disso. Desculpa interromper, Então, gente. Imagina, eu acho que super atual, super válida a pergunta. Nós temos hoje, aqui, o equivalente do Brasil em relação à liderança, certo? O governo central, que seria o governo federal. O governo federal não levou a sério, é uma gripezinha. E não é uma gripezinha. Então, tem uma diferença grande aqui, que é o Estado tem muita liberdade de ação. Então, voltar ou não voltar para a sala de aula fica a cargo do governador decidir se volta ou se não volta. Teve governador que voltava, já voltou atrás, porque aí os casos, numa semana, fez um spike, né? Então, opa, não foi uma boa ideia voltar atrás. As universidades, algumas, elas optaram, algumas simplesmente tudo online, outras optaram por fazer um mesclado, né? Então, algumas aulas online, algumas aulas presenciais, mas o número de casos aqui é absurdo, passamos dos 200 mil mortos, é um número absurdo, 210 mil mortos é um número ridículo, né? Nós somos os líderes em death, né, em mortes. O Brasil vem em segundo, terceiro vem a Índia. A Índia até que está indo bem, considerando o número de pessoas que vivem lá e a pobreza que eles vivem. Eu fui para a Índia, eu vi que aquilo, meu Deus. Então, a gente está no mesmo ciclo que o Brasil. Não acaba nunca, porque as pessoas não levam a sério. Não levam a sério porque a liderança que deveria estar dizendo, reforçando, né, olha, isso é sério, vamos resolver, fica em casa sim. Se a gente tivesse ficado em casa e observado tudo que deveria ter sido feito com um mês, né, a gente não teria problemas. Teve defund, tirar dinheiro.
do CDC, que é o órgão responsável pela saúde aqui nos Estados Unidos, né? Porque ele acha que não precisa, então eles não estavam preparados, não tinha teste, não tem vacina ainda, a vacina de qualquer forma demora, mas é um órgão que deveria ter muito dinheiro para prevenir e não tinha, porque ele tirou dinheiro deles, entendeu? Então, eu acho que a grandeza do problema está relacionado com o direcionamento, realmente, que vem de cima. É horrível do mesmo jeito que está aí. Tá bom, obrigada, Fer. Eu quero passar um pouquinho na frente dos alunos também, Fernanda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos, sobre a política que é tão assim diferente do Brasil, né? Então a gente pode observar aqui no Brasil essa quantidade imensa de partidos políticos. Nós teremos eleições para prefeito, ao tempo que vocês aí terão para presidente. Você poderia falar um pouquinho para eles, por favor? Sim. Obrigada. Então, aqui também tem mais partidos, mas historicamente eles adotam esse bilateral, mas isso não é verdade. Existe um partido que chama Libertarian, que são você pode ser independente, então não tem só Republicans and Democrats, não tem só esses dois, tem outros. Mas esses dois, a gente tem uma Fox passando aqui no quintal. Passou tão rapidinho, não dá tempo de mostrar. Eles são tão bonitinhos. Então, eu tenho dois partidos, né, que, na verdade, eles ocupam todas as cadeiras no Senado. Então, eu tenho o Senado, que é gigante, hoje a maioria das cadeiras no Senado são dos republicanos, que é o partido do Trump, né, que é o presidente no momento, mas não tem muita diferença, falta, acho que 3 cadeiras só que eles têm a mais. Então, as eleições agora presidenciais não são só para o presidente, são também para o Senado, porque tem o Senado e o Congresso não é feito agora. Então, a chance dos republicanos perderem o Senado é muito grande. E qual é a implicação disso? Tudo que você precisar aprovar tem que passar com eles. Inclusive, juiz, né, da Suprema Corte. Eu não sei se vocês viram, morreu a semana passada a Ruth Ginsburg. Que Nem é fã, né, Fer? Adoro. Isso aqui, olha, antes dela morrer, já tenho isso aqui, a minha garrafa de água, que eu fui passear no verão, e eu fui para Missouri, e passei no Kentucky. Não é que eu bebo muito, não, gente, eu bebo, mas não é tanto assim, não. É que esse é muito engraçado, já explico. E aí eu peguei a Ruth também para minha garrafa ficar divertida. E aí tem uma disputa nesse momento a respeito de quem vai ser o sucessor da Ruth, porque o Trump quer indicar alguém. Qual é a necessidade dele de ter alguém indicado imediatamente? Porque eles têm o Senado para aprovar a indicação dele. E, em caso de ter uma disputa eleitoral, que ele está jogando aí verde, que a eleição aqui vai ser rigged que eles vão mexer nas eleições, não vai ser uma coisa correta, sabe? Que vai ser burlada, que não é verdade, não tem nenhuma indicação real a respeito disso, porque aqui você você pode votar pelo correio, né? Então ele está dizendo que tem gente votando 2 vezes, que tudo mentira, não tem nenhuma indicação real disso. Mas ele quer poder discutir na corte caso ele não ganhe, e a probabilidade dele não ganhar é grande. Se eles votassem como se vota aí no Brasil, porque aqui o voto é eleitoral por uma região. Então, você tem a região, então eu tenho uma pessoa que representa aquela região e que vai votar pela região. Então, eu tenho regiões que têm uma população gigantesca, meu marido sempre fala isso, em Nova York é uma das
tem a maior população, eu acho, aqui nos Estados Unidos. Então, extremamente, extremamente grande o número de pessoas que votam. E eles votam para o Partido Democrático, mas eles representam uma região. E tem outras regiões no país que tem uma população muito menor e que eles votam para o republicano. E é um voto de cada um. Mas não é o mesmo tanto de pessoas, né? Então, isso tem uma preocupação muito grande, porque o Trump foi eleito não pela maioria das pessoas que votaram, então ele não representa a maioria das pessoas aqui, na verdade ele representa uma minoria que mora nesses estados, que tem poucas pessoas, que tem um posicionamento bem, vou falar um termo que não gosto, mas que é correto, que é o white supremacist, né, que é a supremacia branca, né, porque eu sou branco. Hoje, a pessoa branca aqui, ela não é a maioria da população, tá? A comunidade que a gente chama de Latinx, que é a comunidade latina, é gigante, tem de tudo aqui, tem muito. Tem asiático, tem indiano, tem muito, tá? Então, asiático, quando eu me refiro a asiático, quero dizer chinês, coreano, tem muito chinês aqui. E tem muito indiano. Então, a comunidade, comunidade, é muito grande. E o branco mesmo, que eles chamam de WASP, é super pouco, não tem tanto. Mas eles são a maioria que detém o poder. Então, hoje, a disputa, na verdade, ela é filosófica, né? Porque eu tenho uma minoria que detém a maioria do poder, porque eles são a maioria no Senado, eles são um número representante no Congresso. E hoje eles são também um número grande que pode crescer na Suprema Corte. E o que isso significa para o país? Eu ponho uma pessoa conservadora, hoje, nos Estados Unidos, no nível federal, a legislação diz que você pode fazer aborto. Há uma possibilidade de reversão nessa legislação aí, porque é jurisprudência aqui. E se tiver um juiz que é conservador, isso provavelmente vai cair. Então, passa a ser ilegal. Uma outra coisa, a maconha. A maconha é considerada no nível federal, ainda não é legal, mas os estados têm a possibilidade de liberar ou não. Então, tem estados como a Califórnia, que liberou para tudo, inclusive. Aqui no meu estado, para medicina, também pode. Tem os dispensários, sei lá como chama isso, dispensers, que você vai e compra o que você quiser. Só tem que ser registrado. Então, tem liberdade entre estado e federal, porém, se federal é ilegal e no estado é legal, você pode ser marginalizado, pode ser, como fala? Você pode ter problemas legais, entendeu? Então, por isso é importante que a legislação federal se mantenha. E aí, o aborto é uma discussão muito grande aqui. Se ele conseguir, só para concluir a resposta, se ele conseguir indicar agora a juíza que ele quer e ter ela aprovada, e se houver uma disputa a respeito do resultado final das eleições, ela provavelmente vai votar a favor dele. E aí a gente tem mais 4 anos de agente laranja. O que, na minha opinião, não é a melhor coisa para esse país, porque hoje eu estou vivendo aqui e eu estou vendo os problemas que cresceram nos últimos 10 anos, que não era assim quando eu vivia aqui no início, sei lá, que eu vivi aqui em 2000 até 2006. Respondi? Falei pra caramba? Vocês me Adorei. Eu adorei. Gostei da política também. Eu acho que alguém vai perguntar, mas pode falar vocês. Vamos lá. Agora vamos. Vida, você chama os mediadores? Vamos sim, eu só queria reforçar por toda essa história, né, uma bagagem cultural, né, histórica muito importante, a importância da história, né, gente? Um povo que não conhece essa história, ele está sempre condenado a repeti-la. Então é muito importante vocês saberem que é cíclico, né? Então todos esses autoritarismos que a gente tem visto, eles são cíclicos para a gente tomar cuidado para não repetir, e a gente tem repetido, né?
Uma vez atrás da outra. Eu também quero cruzar aí os alunos antes deles fazerem perguntas. Os alunos vão ficando, né? Eu queria, mas é uma curiosidade da vida privada, se você puder dar um giro na sua casa pra gente, aproveitando que tá pelo celular. Olha onde eu tô sentada. Eu tô sentada aqui, ó, tá vendo? Meu computador que eu falei que estava demorando muito para ligar, aí eu desisti dele e fui para o telefone. Isso daqui é meu trabalho, ó, que eu tô trabalhando. Tem livro para todo lado, isso aqui é tudo coisa que eu fui imprimindo, tem coisa para todo lado, isso aqui tá uma bagunça. Tem livro de baixo, olha isso. Raposas passaram aí, é isso? Aí eu tô sentada, por isso que eu falei, eu tô sentada aqui, eu vi a raposa passando, tá vendo ali e tal? Ela passou rapidinho ali, assim, ó. Só que elas passam muito rapidinho, a gente não vê. Não dá tempo de registrar, na verdade. Mas os deers dá, porque eles gostam de ficar sentadinhos lá debaixo da coisa e eles comem todas as minhas plantinhas. Agora, tá vendo que já tá ficando vermelho, ó? Essa planta vai ficar um vermelho vivíssimo daqui a pouco, porque o outono é isso. Então, tá secando. Isso daqui é o que eles chamam de sunroom, tá vendo? É aberto no teto. É como meu escritório. Então, é meu escritório. Meus livros, minhas bagunças. Minha cozinha, do sunroom eu passo para minha cozinha, mas é legal porque é aberto assim, ó. Então, tem só uma divisãozinha, tem minha sala de jantar, a minha cozinha, que tem muita abertura, né? Não repara a baguncinha. A minha filha... Ai, ela tá te pedindo. Essa é a minha sala. Minhas plantinhas. Aí, agora, Halloween, né? Fall, como eu sou cristã, o Halloween para mim está mais relacionado a fall, né? Então, o Thanksgiving eu acho super legal. Thankful and blessed because I am. Mas as flores, olha, super bonito. As flores que são o bairro, olha, super bonito, super gostoso. O cheiro do outono aqui é uma coisa maravilhosa. As plantinhas, tá vendo? Tudo as folhinhas vão caindo. Um dia super bonito. A minha rua é uma rua típica de bairro de classe média, né? Eu sou classe média, eu não sou pobre, mas também não sou rica. Eu não vou no meu quarto porque tá uma bagunça, mas para dentro dos quartos, tá, que eu levantei, então tem banheiro, tem 3 quartos aqui em cima. E aí eu tenho o basement, que o basement é uma coisa bem comum aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem. E desce aqui as escadas, ó. E aí eu tenho uma sala de televisão lá embaixo, tem mais 2 quartos, tem um banheiro, tem sala de máquinas. Eu acho que a sala de máquinas é a coisa mais interessante para a gente, porque no Brasil a gente não tem isso. Estou mostrando, eu acho super divertido. Aqui é a sala da bagunça, porque tem a sala formal e a sala da família. Então, essa aqui é a nossa sala de televisão, a sala da bagunça. A casa de máquinas, que a gente no Brasil não tem isso. Então, eu tenho o boiler e eu tenho o heater. Né? O meu sistema é antigo, mas tem alguns que são tudo junto. O meu ar-condicionado fica lá fora. Então, aqui dentro eu tenho o aquecedor e o aquecedor de água. E é um espaço de guardar as coisas, né? Porque você tem que ter as coisas que você precisa dentro de casa, que são relacionadas à manutenção da casa. Outra coisa que a gente não tem no Brasil, lavanderia, né? Que a gente tem, ó, todo mundo aqui, todo mundo assim, né? Se você, é o que eu falei, a gente não é pobre, então tem máquina de lavar e máquina de secar, o que eu acho ótimo, porque no Brasil eu odeio, gente, odeio ter que ficar esperando a roupa secar. Aí eu tenho mais um quarto ali, mais um quarto ali. Então, é isso, minha casa. Aí a gente sobe e volta. Muito legal. E a segurança, né? A questão de não ter muros é muito inédito, assim, pra gente. Daqui é só em condomínio fechado mesmo. Olha, você tá vendo? A extensão aqui vai embora lá, né? Você tá vendo que ali termina meu quintal, onde tem aquela estátua, e você vai vendo até lá em cima a casa dos outros.
o meu vizinho aqui, como que a gente sabe onde que acaba? A gente não tem cerca. Onde que a minha propriedade acaba? A propriedade acaba, tá vendo que tem eles chamam flower bed. Então a minha propriedade acaba ali no flower bed. Tá vendo? Mas não tem nada ali separando. A minha árvore é a divisão. Que eu falei do ar-condicionado, a minha fica aqui fora. É isso. Não tem grade. Quem põe alguma coisa é porque tem bichinho que quer manter dentro de casa. Só isso. E isso, eu acho que é a coisa mais interessante que a gente tem aqui nos Estados Unidos, é a sensação de segurança. Com certeza. É uma sensação que já faz um tempo aqui que a gente não tem, né? Eu vou passar a vez agora para os nossos queridos alunos. A Yasmin, tem alguma pergunta? Nossa mediadora. Gente, vocês vão escutar a minha filha tocando piano, é porque ela está na aula e ela tem aula de piano. Sorry. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, Fernanda, foi uma ótima apresentação. A minha pergunta é se é fácil se adaptar tanto com a alimentação e quanto com os costumes daí afins. Bom, quando eu cheguei aqui, em 2001, eu já falava inglês. Então, eu não tive nenhuma dificuldade para me adaptar. Na verdade, eu acho que é muito fácil se acostumar com o que é bom. E eu acho que com um mês que eu estava aqui, eu falei assim, ai mãe, achei meu lugar no mundo, pertenço aqui. Porque as coisas porque é bonito, porque é limpo, porque funciona. Então, eu não acho que seja difícil. Para mim não foi. Eu vejo alguns brasileiros reclamando, porque eu sinto saudade disso, daqui, do Brasil, porque no Brasil é melhor. Mas aí você pergunta, então por que você não vai embora? Não quer ir. Então, não. Em relação à comida, eu acho absolutamente tudo que eu preciso no supermercado. Eu cozinho e nós comemos super bem. Eu acho que hoje, aqui, é mais barato para eu ir no mercado do que aí no Brasil. A variedade de coisas e a qualidade é melhor. Então, só não come bem quem não sabe cozinhar, não sabe comprar. Eu tenho uma prima que chegou o ano passado, ela ficou aqui um mês até a casa dela, e nesse um mês que ela ficou comigo, eu ensinei onde comprar, o que considerar em relação a preço, e ela tá super bem, tá super bem. E aí foi interessante, porque quando ela saiu da minha casa, que ela foi morar onde tem a comunidade brasileira, que é em Silver Spring, eu moro num bairro que é, acho que 95%, 97% branco, então quase não tem latino, negro, e asiático é o que complementa para os 100% do bairro. Então, ela foi morar onde tem a comunidade brasileira, né, porque ela foi fazer aula de inglês lá numa escola, e ela morou um tempo com um casal que já estava aqui há algum tempo, mas que eles não falavam inglês e não sabiam comprar nada. Então, eu acho que para você se adaptar, é interessante que você saiba a língua. Eu realmente acho que toda pessoa deveria aprender uma outra língua. Então, eu acho que na escola, eu via muito isso, aluno, a aula de inglês é uma porcaria. Aproveita, gente, alguma coisa, qualquer coisa que vocês aprendam da aula de inglês, porque eu passei por isso, essa foi a minha experiência. Depois, quando eu precisei, eu tive que aprender correndo, e absorve tudo que vocês puderem, porque eu acho que o que facilitou a minha vida, de um modo geral, foi o inglês, e eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a nada. Eu não, eles olham para mim, eles não sabem o que eu sou, porque eu tenho o sotaque, mas eu não pareço hispana, né, hispânica, eu não sou branco o suficiente. Meu marido fala, você é boba, eles pensam que você é italiana, você é americana italiana, sei lá. Eu não tô nem aí. Mas eu tenho sotaque, né? Então, meu sotaque é pra gente, para um brasileiro me escutar falando inglês, e falar, nossa, inglês é perfeito. Mas não é. Respondi. Hello? Sim, Pro, respondeu. Muito obrigada. Muito bem, Juan, gostaria de fazer alguma pergunta?
Bom dia, professora Fernanda. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta, né? Complementando a pergunta da professora Vanessa, eu queria saber, com a chegada desta pandemia, como afetou a senhora e como a senhora conseguiu se adaptar a ela? Então, olha, me afetou, eu acho que de várias maneiras. A mais dolorosa é que eu estou no final do meu mestrado e eu tinha planejado que no verão eu iria fazer pesquisa de arquivo, que tem um arquivo que é da Ford Foundation, que fica em Nova York, e era o meu projeto. No verão eu vou para lá. E aí em março veio esse negócio e tudo fechou e não reabriu, e eu preciso dessa parte, né, de pesquisa do arquivo para eu concluir meu projeto. Então, isso me afetou de maneira dolorosa, estou tentando achar aí os caminhos para resolver. Outra coisa, que hoje meu marido fica em casa, né, porque ele está fazendo home office, então ele está usando um dos quartos lá embaixo, é o escritório dele. A minha filha está em casa, ela fica no quarto dela, e aí eu paro para fazer almoço, uma coisa que eu não fazia antes. Eu trabalhava, eles saíam cedo de casa, eu pegava para trabalhar no máximo umas 8h30 e ia direto até 3 horas da tarde quando a minha filha chegava. Comia assim qualquer coisa rapidinho, né? Eu deixava já o que tivesse sobrado da noite anterior, que eu fazia a janta, a gente comia, eu guardava comida para ele, para ela, para eles levarem, e guardava um pouquinho para mim e era o que eu comia. Então meu dia rendia muito mais do que ele rende hoje. Isso também é um impacto. Mas, de modo geral, eu acho que nós somos muito afortunados. Deus é bom para mim, tem sido sempre muito bom para mim, cuida de mim de maneira gentil. Então, graças a Deus, o meu marido continua trabalhando, porque hoje ele é a única fonte de renda, porque eu não estou trabalhando, estou só estudando. Eu tenho casa, nós estamos saudáveis, não nos falta nada, então eu não posso reclamar. Deus é gracioso comigo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Respondi, Ruba? Respondeu. Obrigado, viu? Muito bom pela palestra e obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Um prazer. Queria poder ver a carinha de todo mundo, que eu estou morrendo de saudade da aula em português. Abre essas câmeras aí, povo. Vamos lá. Ô, Vida, tem mais algum aluno para falar? Que eu tenho uma pergunta, mas pode ser depois que os alunos terminarem. Sim. Vida, tá desligado, Vida. Tá desligado o áudio. Acontece. Temos mais 3 perguntas de aluno. A gente pode ser depois? Tá, se der tempo, né, eu falo. Tá bom. Robson, a palavra. Se você puder também emendar na sua pergunta da Ângela, eu agradeço. Primeiramente, bom dia a todos. E eu queria agradecer muito a você, Fernanda, por essa palestra incrível que você tem dado. Aprendi bastante. E a minha pergunta é a relação de tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Como que seria? É muito difícil? E também tem uma pergunta que veio no chat pra gente, que é de uma companheira de classe minha, que é a Ângela. Ela perguntou se você tinha alguma insegurança em relação à profissão quando começou a dar aula. Bom dia, Robson. Obrigada É um prazer estar aqui falando com vocês. Como eu disse, sinto falta. 2 respostas. Vou começar pela mais simples. Insegurança para dar aula? Não. Eu sou bem segura de mim, assim, eu acho que eu sou meio arrogante até. Então, eu sou muito segura. Eu não tenho medo, eu entro na sala, eu falo. Não tive nenhuma insegurança, não. Inclusive, da universidade, eu acho que é o mais difícil, porque daí o nível é muito alto, a exigência da perfeição, né, do inglês, e mesmo assim eu me expresso, eu converso, eu me exponho, eu discuto, não tenho insegurança, não. Em relação ao visto, o visto tem várias possibilidades. Então, você pode tirar um visto de passeio, esse visto de passeio não diz nada, só vir aqui passear e ir embora.
Quando você entra, eles carimbam o seu passaporte e eles te dão um documentinho que fala que você pode ficar, no carimbo mesmo, acho que eles, não lembro direito, eles dizem se você pode ficar 30, que é o permit, se você pode ficar 30, 60, 90 dias. Tem gente que chega até 6 meses, eles dão. E daí você tem que sair dentro desse prazo, porque senão você passa, apesar de ter um visto válido, você passa a viver aqui de maneira ilegal, porque você ultrapassou a autorização de estadia, que é o seu permit. Tem a possibilidade de visto de trabalho, e aí o visto de trabalho você deve ter uma empresa aqui norte-americana que queira você trabalhando para ela aqui, e ela vai fazer a solicitação desse visto para você. Inclusive, esse visto pode ser para você e para a sua família. O meu irmão veio em 2017 com um visto de trabalho, trouxe a família toda, e aí, porque a empresa dele pediu que ele se relocasse, ele está aqui, e agora eles vão entrar no processo para o Green Card. O Green Card é um documento que permite que você muda, você já não tem mais um visto de trabalho, de visita, você tem um visto de permanência por 5 anos. Depois desses 5 anos, você pode optar por fazer citizenship, que seria a cidadania, e daí você não precisa mais de visto, você passa a ter um passaporte norte-americano, você é um cidadão norte-americano. Então, eu tenho Green Card também, mais 2 anos já vou fazer, porque eu voltei em 2018, peguei meu Green Card, chegou bem rapidinho, né, porque eu sou casada com americana, chegou bem rapidinho, mas eu tenho que esperar os 5 anos de qualquer forma para poder fazer a cidadania. Outro visto, acho que tem, eu não sei, eu falei de visita, de trabalho, e esse outro visto, o meu visto, eu já vim com o visto de permanente, então de residente permanente, né? É esse o visto que eu tenho, eu já vim com o visto de quem vem para morar. Então, pelo menos essas 3 possibilidades de vistos, com certeza. Agora, fácil, o de trabalho você tem que ter um sponsor, né, que é a empresa que quer trazer você. O meu de permanente também tem que ter um sponsor, no meu caso, o meu marido, né? Eu peço o visto de, olha, eu sou casada com ele, eu tenho o direito de viver aí, e eles podem dar ou não. Então, nos 3 casos vai depender da boa vontade de quem está fazendo esse processo. Porque tem um espaço muito grande para eles tomarem decisões. Então, é uma caixinha de surpresa. Respondi, Robson? Respondeu sim, muito obrigado. Passo a palavra para Amanda agora. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é que eu, e acredito que muitos alunos, têm vontade de morar fora do país. A minha pergunta são quais são as dificuldades que os imigrantes passam e se você tem alguma dica, algum conselho para quem quer morar fora do país. Ai, cara, eu esqueci de falar do visto de estudante, viu? O visto de estudante também. Se você tiver condições de comprovar que você tem renda suficiente para se manter aqui, ou se você tem um sponsor, é outra opção. A dificuldade de imigrante. Eu vou voltar no que eu falei antes. Quando você chega aqui, vai depender. Você fala inglês? Se você não fala inglês, você vai ter mais dificuldade para encontrar o seu caminho, né? Para onde que você vai, o que você pode fazer. Então, ter ou não ter a língua vai criar limitações na sua vida ou abrir portas. Eu não tive nenhuma dificuldade porque eu já cheguei aqui falando inglês, apesar de eu achar que nas primeiras semanas assim que eu não falasse nada. Mas falava assim e eu consegui entrar no ritmo. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas encontram é chegar aqui sem falar a língua. E aí, qual outro tipo de visto que você tem? Se você vem com visto de trabalho, você já vem com um lugar certo, de modo geral, a empresa que está te trazendo te oferece alguma assistência para encontrar casa, então você já vem com uma vida mais ou menos arranjada. É fácil. Tem muita gente que vem para cá com visto só de passeio, e tem gente que vem com visto de estudante e fica. E daí fica ilegal. Então, quando você está aqui legal,
você vai ter limitações também do que você pode fazer. Tem estado que é mais amigável, tem estado que é menos amigável. O estado que eu vivo hoje, em Maryland, é um estado, inclusive a cidade de Baltimore, é considerado um dos paraísos. Então, eles tentam acomodar e tem vários programas de assistência para o imigrante, mas nem todo estado é assim. Tem estado que persegue mesmo, que não quer mandar embora. Isso vai depender muito da orientação política de cada estado. Lembra que eu falei antes? Que é democrata, e os democratas eles são mais flexíveis em relação a isso, são mais humanos, né? Tem uma orientação mais humana e um entendimento mesmo demográfico e social diferente, social, demográfico, tudo diferente. Então, é menos WASP. Mas eu acho que a grande dificuldade é essa. Se você fala só a sua língua, você vai ter que ficar preso dentro da sua comunidade e fazer os trabalhos que surgirem dentro da sua comunidade. E se você está aqui legal, você vai ficar sempre com medo de que, de repente, alguém pode chegar e te mandar embora. Né? A qualquer momento você não tem o direito de estar aqui, então a qualquer momento você pode ser mandado embora. E isso é... Algumas pessoas... Eu conheci gente aqui que está aqui já 10 anos. Aliás, eu tenho uma prima que está aqui há 17, 18 anos, e ela está aqui legal ainda. Porque desde que ela chegou não houve uma anistia, então ela veio com visto de passeio e ela ficou. Ela trabalha por conta, ela está muito bem, obrigada, mas ela não pode sair daqui, porque se ela sair, ela não entra de novo. Então ela não vai para o Brasil, ela não vai passear em lugar nenhum, porque ela não pode sair. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente possa ficar aqui e sair e voltar como quiser. Que a pessoa optou por viver num lugar, possa ir e voltar. Meu gato, gente, olha, incomodando aqui, quer sair, tá vendo? Vai passear. Desculpa pela interrupção.